E aí, pessoal, tudo certo? Vamos entrar logo então no nosso assunto de hoje, para a gente conversar um pouco. Bom, muitas vezes na vida a gente vai vivendo a vida de um modo meio que automático e vai meio que se acostumando com algumas coisas, meio que vendo a vida como algo sem graça, como algo muito sem valor, como algo muito fútil. E é claro que isso pode acontecer, é algo que pode acontecer com todos nós. Muitas vezes quando a gente tem uma vida muito corrida, tem uma vida muito agitada, com muitos compromissos, com muitas coisas para fazer, pelas tantas a gente vê que a vida está passando, as coisas estão acontecendo, mas você já não vê mais tanta graça naquilo, você já não vê mais tanta graça no teu dia, no teu trabalho, na tua família, naquelas mesmas coisas que você tem que fazer sempre, no teu cotidiano, você já não vê mais graça na vida. E é claro que quando eu falo disso, eu não estou falando necessariamente de depressão, de pessoas que têm um transtorno depressivo, que é claro, aí precisa de um tratamento, precisa de um cuidado especial, de um olhar mais atento para isso. Mas eu não estou falando necessariamente dessas pessoas, estou falando de pessoas comuns, pessoas que, se for olhar de perto, são pessoas saudáveis, mas que de algum modo vão perdendo, parece que vai perdendo a graça, a vida vai perdendo a graça, sabe? Acorda de manhã, faz aquelas mesmas coisas, dorme à noite, no outro dia tudo de novo. E, como eu disse, isso pode acontecer. É claro que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas isso é um alerta, isso é um sinal de alerta a todos nós. Isso é um sinal vermelho, é um sinal de que alguma coisa não está bem, de que o nosso olhar não está totalmente ajustado para a realidade. E quando eu digo olhar ajustado, eu estou dizendo que a gente está perdendo de vista algumas coisas. Porque quando a gente perde de vista algumas coisas, a gente começa a olhar só para algumas coisas, por exemplo, negativas da vida. Então, coisas acontecem todos os dias, coisas boas e coisas ruins acontecem todos os dias. Mas quando a gente começa a se acostumar, entre aspas, com a vida, né, e se acostumar, eu quero dizer no sentido de não sentir mais tanto vigor nas coisas que tem que fazer, não achar mais tanta graça, não achar mais cor na vida. Porque o nosso olhar ele está de algum modo desajustado, a gente só está olhando para algumas coisas. Então é necessário que a gente retorne e retome esse olhar mais belo e mais grato para a vida, entendendo que ela tem uma beleza, que há sim uma beleza na vida, há sim uma beleza na vida humana. E há sim uma beleza na nossa vida. A gente pode ter os nossos sofrimentos, podemos ter as nossas dores, podemos ter os nossos problemas, mas há sim uma beleza na nossa vida. Há graça na vida. Ah, mas Matiel, tu não sabe dos meus problemas, tu não sabe o que eu passo, tu não sabe o que eu estou passando, tu não sabe o que eu sinto. É claro que eu não sei. É claro que eu não sei. Mas mesmo uma pessoa que está em meio a um sofrimento, tem coisas boas que estão acontecendo ao redor dela. Existem pessoas boas ao redor dela. Existem muitas coisas belas que acontecem mesmo para uma vida, mesmo para uma pessoa que esteja em sofrimento. Mesmo para uma pessoa que esteja um pouco desiludida, desesperançosa, ou um pouco com um sentimento de tédio, quando olha para a própria vida, sente aquele sentimento profundo de tédio. Só que esse é um olhar para a vida. Esse é um olhar
Por que eu digo que isso é um olhar? Isso é um olhar específico. Isso é um olhar específico, porque tem coisas acontecendo ao redor dela. Só que como ela tem aquele sentimento de tédio com relação à vida, ela não consegue mais pegar essas coisas. Ela não consegue mais perceber essas coisas na realidade. Então ela só olha para aquilo que é ruim, ela só olha para aquilo que é negativo. E daí ela reclama. Então, as pessoas que reclamam demais é porque, de algum modo, elas estão se esquecendo de que coisas boas estão acontecendo para ela, de que coisas boas aconteceram para ela. Estão se esquecendo e não estão percebendo essas coisas boas que acontecem para ela. Aí ela acha que tudo de ruim está acontecendo para ela. Tudo de ruim o que possa acontecer é o que acontece para ela. Mas espera aí, vamos tentar mudar esse olhar. Vamos dar um giro, vamos ajustar esse nosso olhar para a vida. E começar a ver que existem sim pessoas boas, existem sim coisas boas acontecendo. A vida não é só tragédia, a vida não é só caos, a vida não é só bagunça, a vida não é só sofrimento. É claro que o sofrimento faz parte da vida humana. A gente não pode negar isso. O sofrimento faz parte da vida humana. Mas existe um milagre da vida. Existe um milagre da vida. E só pelo fato de você estar aí me assistindo, só pelo fato de você poder estar me ouvindo, me vendo, é porque você está vivo, obviamente. E se você está vivo, isso por si só já é um bem. A vida é um bem, a vida é um bem maior. Se a gente olhar para uma pessoa, podemos olhar para uma pessoa, pode ser um mendigo na rua, um mendigo mais sujo, mais fedorento, mais indigno na rua. A vida dele tem um valor imensurável. A vida das pessoas tem um valor imensurável, de qualquer pessoa. É um valor que, se fôssemos valorar em dinheiro, em bens materiais, simplesmente não tem como colocar, simplesmente não tem como fazer esse câmbio. Simplesmente não tem como fazer essa comparação, porque a vida humana não tem valor. E quando eu digo não tem valor, é porque é um valor tão grande, que bem nenhum pode comprar. Bem nenhum pode pagar a vida humana. Então, quando eu pego uma caneta, quando eu pego um copo, isso aqui é um bem. Isso aqui é um bem. Tá? É um bem, é um objeto, é um bem. Porque ela tem uma utilidade, ela serve para alguma coisa. E ela tem um valor. Ela tem um valor nele. E a vida humana, por si só, é um bem. Por si só, a vida humana já é algo que a gente deve olhar como um presente para nós, como algo bom que acontece a nós. Tem um poema do Manuel Bandeira, que eu quero ler para vocês aqui, que vai nos ajudar a refletir sobre isso. O poema chama-se Preparação para a Morte. A vida é um milagre. Cada flor, com sua forma, sua cor, seu aroma. Cada flor é um milagre. Cada pássaro, com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. O tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo, menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Então, esse poema nos ajuda a olhar para esse milagre que nos cerca, esse milagre que acontece, que é o milagre da própria vida, é o milagre da própria vida humana. Quando você acorda de manhã na sua cama, quando você abre os olhos de manhã, isso por si só já é um bem. Isso por si só já é algo bom.
Então, por si só, eu já deveria estar alegre, eu já deveria me sentir grato. Só pelo fato de estar vivo. Não estou nem falando de saúde, não estou falando de bens materiais, não estou falando de virtude, não estou falando de outras coisas mais superiores, de coisas além. Não, estou falando de uma coisa básica. Estou falando de algo que eu e você experimentamos todos os dias, que é a experiência de abrir os olhos, a profunda e bela experiência de abrirmos os olhos e sentir que o ar entra dentro de nós, sentir que os nossos pulmões se enchem de ar. Faz isso agora onde você está, nesse exato momento, aonde você está me assistindo. Vamos fazer esse exercício junto. Para por um segundo e inspira e solta o ar. Esse é o milagre da vida acontecendo dentro de você, nesse momento. E por si só, a vida já é um bem e nós temos que ser gratos por isso. Hoje é o dia do meu aniversário, então é um dia especial. É um dia que a gente olha para trás, que a gente olha para a nossa história e que a gente precisa ser grato. Mas a minha história é uma história de sofrimento, Matiel. A minha história é uma história muito triste. Ok, mas você está vivo. Você está aí. E a tua história ainda não acabou. Então a tua história se segue. A tua história só vai terminar no dia da tua morte. Aí a tua biografia se fecha. Aí o ciclo se fecha. Até lá você está vivo. Você estará vivo. E até hoje você esteve vivo. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, é porque você, obviamente, tem vida. É porque esse bem imaterial habita dentro de você. É porque esse bem maior, do qual valor nenhum, dinheiro nenhum, bem nenhum pode comprar, chamado vida, está dentro de você, nesse exato momento, enquanto você me ouve. Então seja grato por isso, não seja ingrato, não seja reclamão, não seja chato, não seja chata, não seja ingrata por isso. E quando eu falo de gratidão, não falo de uma palavra. Eu falo de algo sincero, de uma expressão existencial sincera, a expressão de gratidão. E junto com a gratidão vem a alegria de estar vivo, a alegria de sentir-se vivo. E é esse olhar que a gente precisa voltar a ter e relembrar isso, relembrar essa realidade, que é a realidade da vida. A vida que está dentro de nós, a vida que está dentro de você, a vida que está dentro de mim. Que é esse bem maior que todos nós temos. E que muitas vezes a gente está reclamando por coisas que nem são problemas. Estamos reclamando por coisas que são só partes da vida. É só a vida. É só a tua vida acontecendo. Perceba que muitas coisas que a gente reclama não é problema real. É só a vida acontecendo. É só a tua história transcorrendo. Então a gente precisa ter uma postura mais digna diante da vida. Mais digna. E mais grata, mais sincera, entendendo que a vida é um bem por si só. Certo, pessoal? Ficamos por aqui então. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.